Olá a todos, meu nome é Aina Moreira Pedrosa, sou graduanda da Universidade Federal do Maranhão e é um grande prazer trazer os resultados da minha pesquisa e também estar participando desse sexto simpósio REACT. Hoje eu trago para vocês o meu trabalho titulado Qualidade da Água Consumida em Escolas Públicas de São Luís Maranhão, uma análise das condições de potabilidade e impactos na saúde. A motivação para esse trabalho, ela se dá principalmente pela preocupação com a segurança hídrica em ambientes escolares, né? Onde crianças e adolescentes estão mais vulneráveis à contaminação. Desta forma, né, o ambiente escolar, ele precisa ser um local de proteção e segurança integral, né, garantindo assim direitos fundamentais básicos de saneamento. Como se todos já temos isso de carteirinha, né? Já sabemos, né? A água é um elemento vital para nossas vidas, né? Desde os processos biológicos até os processos ecológicos da Terra, né? Com isso, trazendo o foco para o meu trabalho, né? A água de consumo e preparação alimentar escolar deve ser rigorosamente isenta de patógenos e contaminantes químicos, né? Porque a falha nessa qualidade de água, ela impacta diretamente tanto na saúde pública quanto também na parte cognitiva, né, no desenvolvimento cognitivo, também no rendimento escolar de crianças e adolescentes. Para isso, aqui no Brasil, nós possuímos uma portaria, né, que trata a respeito dos padrões de potabilidade, de controle e também a parte de vigilância, que é a portaria, né, do Ministério da Saúde, número 888 de 2021. Só que na prática, né, nós temos vários desafios estruturais, né, de saneamento em municípios do Nordeste, né, principalmente incluindo São Luís do Maranhão, né, que justificam ainda mais o monitoramento contínuo dessas águas. O objetivo do estudo é avaliar a qualidade de água servida em escolas públicas de São Luís do Maranhão, né, analisando sua conformidade frente às exigências regulatórias vigentes. Os objetivos específicos desse estudo foi coletar as amostras de torneiras, né, das cozinhas e também dos bebedouros, determinar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos que eles têm que estar de acordo com a portaria vigente e também propor diretrizes corretivas aplicáveis à gestão escolar. Com relação aos materiais e métodos, né? A coleta ela foi realizada tanto na parte físico-química quanto a parte microbiológica no mesmo dia, no período matutino, que foi no dia 16 de dezembro de 2024. Os pontos, né, de coleta foram tanto as torneiras da cozinha quanto os bebedouros. E para realizar, claro, a coleta, ela foi toda feita a partir do manual, né, da FUNASA, né, que trata a respeito de guiar, né, de como deve ser realizada essa asepsia, né, do local antes da sua coleta. Um grande empecilho que eu tive, né, na realização dessa pesquisa foi a disponibilidade, né, das escolas. Graças a Deus conseguir 4 escolas, né, que é, né, tiveram conformidade em participar desse projeto, mas, claro, essas escolas pediram para ter o anonimato, né, então para isso elas foram identificadas ao decorrer do trabalho como escola A, B, C e D, e como tivemos poucas escolas para fazer a análise, né, foi pelo menos pensado em pegar escolas de extremos diferentes da capital, né? Por exemplo, uma foi na Coama, outra na Divinéia, Monte Castelo e São Francisco. E todas elas possuem, né, a origem da sua água é por rede pública, no caso, a CAEMA. Com relação agora à nossa metodologia, né? Os ensaios físico-químicos, como vocês podem observar aqui nessa imagem, né? São aqui nós temos as amostras da torneira. Todas elas foram etiquetadas, né, com a identificação da qual era a escola, a data da sua coleta e também o horário. Os ensaios físico-químicos, eles foram realizados no laboratório do PRECAM, né, da UFMA, e foi propriamente a autora, eu, no caso, a Aina Moreira Pedrosa, que fiz, né, todas as análises físico-químicas. Para fazer essas análises, principalmente eu utilizei o medidor multiparâmetros para fazer
a medição do pH, da condutividade dos sólidos totais dissolvíveis, o fotômetro MW11 para o cloro livre, o Smart Digital para o nitrato, turbidímetro digital para a turbidez. Para os ensaios microbiológicos, foi destinado as amostras, né, dos bebedouros, elas foram destinadas para o PCQA, né, que é um laboratório próprio da UFMA, que faz análise tanto para os ensaios microbiológicos, né? Então, nesses laboratórios, ele foi feita análise tanto para coliformes totais quanto para Escherichia coli. Por que optar por esse ensaio nesse laboratório? Porque, infelizmente, o laboratório Precan ele não tinha como posso dizer, não tinha todos os equipamentos para fazer essas análises microbiológicas. Então, o certo foi a gente colocar propriamente para o laboratório que já faz diretamente isso para a UFMA, então foi destinado as amostras para eles. Aí, assim como as amostras das torneiras, a dos bebedouros foi feito, como já havia falado antes, né, a sua asepsia, tudo conforme o manual da FUNASA. Que o quê? Nós temos que fazer a utilização do álcool 70, né? Também utilizando uma gás para fazer gás, né? Para fazer uma limpeza, assim, para tirar mais um limozinho ou excesso de sujeira ao redor das torneiras, né? Para poder depois fazer a sua coleta. Todos os recipientes, eles estavam, tanto na parte das torneiras quanto a parte dos bebedouros, eles estavam asepsiados antes mesmo de colocar o material, né? Para fazer a coleta dos nossos a coleta das nossas amostras, né? E todas elas, depois de fazer a coleta, foram devidamente seladas, né? Como vocês podem observar nas figuras, colocadas num local, num recipiente para permanecer numa temperatura correta até chegar nos laboratórios onde que foram deixados para fazer as suas análises. Aqui, partindo para os resultados, né? Temos que podemos observar aqui nessa tabela 2 que tanto a turbidez, a cor aparente, quanto os sólidos totais dissolvidos, né, eles estão dentro, né, do valor permitido, né, pela portaria. O que podemos aqui destacar, principalmente, que não passou do valor, mas tem que ter uma atenção, é o nitrato, né? Na escola A, que deu 8,20 miligramas por litro. Esse valor, ele já está bem aproximado, né, do valor limite prestado pela portaria, que é 10 miligramas por litro. Então, isso já quer uma atenção, né, para poder ter sempre um monitoramento preventivo nessa escola. Então, é um alerta que pode se observar. O valor dos parâmetros que deu um desvio mais crítico foi o pH nas escolas A e B, que elas estão abaixo, né, do valor mínimo que é prestado pela portaria, né? Então, o que isso caracteriza? Caracteriza uma acidez naquela água. Então, isso se dá principalmente que essa água, ela remanescente, né? Ela pode trazer riscos de corrosividade para essa tubulação, o que vai acarretar, né, que essa dissolução dessas tubulações vão acarretar trazendo possíveis metais pesados e tóxicos, né, como o chumbo e cobre, eles vão acabar percorrendo as tubulações, né, deles dissolvidos e vão acabar indo para contaminar tanto os alimentos que são feitos a sua limpeza e sua higienização nas cozinhas, quanto também para o consumo das pessoas nas escolas. Então, isso é um ponto que deve ser observado. Para os resultados das análises microbiológicas, nós tivemos um resultado positivo, né, que não tivemos nenhum, dentro das 4 escolas, né, nenhuma delas apresentou possíveis contaminantes, tanto por coliformes totais quanto para a Escherichia cólica, né, em 100 ml de amostra. Outro dado que a gente pode observar é com relação ao cloro livre residual na rede, né? Ele permaneceu perfeitamente protetiva e dentro da conformidade legal. Uma coisa que deve se observar para esses resultados, né, é que o local onde que foi realizada as coletas, por exemplo, dos bebedouros, para análise microbiológica,
Os bebedouros, a maioria dos bebedouros, principalmente aqui em São Luís, em muitas escolas, elas se localizam ao lado dos banheiros. E em todas essas escolas onde que eu realizei essa coleta de análise, algo que foi observado, né, por mim, é que todas elas se encontravam em locais distantes a os banheiros sanitários, né? E isso favoreceu, pode ser cogitado, né, como favoreceu o nosso resultado, que não apresentou nenhum tipo de amostras, né, nessas amostras, algo irregular, tanto presença de coliformes totais quanto Escherichia coli. Então, o posicionamento, né, dos bebedouros é considerado também como propício para ter esse resultado. Partindo então agora para nossas conclusões, temos então que a análise, né, a água analisada, ela mostrou-se segura, né, bacteriologicamente no momento da amostragem, né, com ótimos níveis de turbidez, cor, cloro residual protetivo, né. Com relação à mitigação da acidez, né, recomenda-se então a instalação de elementos filtrantes, né, composto de mídias neutralizantes como dolomita ou calcita, né, nas escolas A e B, onde que apresentaram, né, os valores fora do padrão, para o quê? Para a elevação e também para o controle do pH. E para trabalhos futuros, né, sugere-se que novos monitoramentos sazonais contínuos para mapear essas variações, tanto do pH nas estações secas quanto chuvosas, e também deve ser realizada uma análise de sanitização, né, uma análise de sanitização dos reservatórios. Com isso, eu trago agora as minhas referências e eu agradeço pela atenção de todos, né? Eu deixo aqui o meu e-mail para contato para caso de dúvidas. Então, muito obrigada a todos. Foi esse meu trabalho.